Olá pessoal, começa aqui o nosso curso de Psicologia Aplicada à Prática Profissional do Técnico de Enfermagem. Meu nome é Paulo César Coelho, eu sou conteudista e estarei com vocês apresentando as diversas videoaulas deste curso. E, começando hoje, vamos começar pelo começo. Vamos começar pela introdução. O que vamos ver na introdução? Vamos situar o que é psicologia, de onde que ela veio, né? E qual a importância disso para o aluno do técnico de enfermagem, para a sua já enquanto aluno, enquanto estagiário e principalmente depois enquanto profissional. Bem, a palavra psicologia é a fusão de dois termos gregos, logia, que é estudo, e psico, que inicialmente significava alma, então estudo da alma, e posteriormente evoluiu para a mente. E o símbolo hoje, que representa no mundo inteiro o psicólogo e a psicologia, se não me engano é a 23ª letra do alfabeto grego, que era o psi, e depois mudou, foi se apropriado pelo Império Romano, e aí de psi ele virou psique, psico. E aí tá aí. E aí ela representava lá na Grécia Antiga alma. Depois no Império Romano, quando começou a mudar para psique, ela começou a representar sopro. E aí também era representada por uma borboleta, porque se imaginava, os antigos romanos, que a última coisa que o indivíduo fazia ao morrer era eliminar um sopro pelas vias aéreas pela boca, e aí a vida se transformava numa borboleta. Depois resgatou novamente essa questão de alma, e aí acrescentou que ela também representaria essa letra, o ânimo e o espírito. E depois, posteriormente, foi consagrada como mente. Então, é o estudo da mente. Apesar da letra psi, que depois virou psique, psico, essa letra grega, e originariamente ter essas representações, algumas pessoas se apropriaram e começaram a dizer que, por exemplo, esse é providencial, ou seja, esse tridente, porque cada elemento do tridente representa as principais correntes da psicologia, a humanista, a comportamentalista e a psicanálise. Outros, mais com uma visão psicanalítica, disse que representavam o id, o ego e o superego, que fazem parte da estrutura mental desenvolvida aí pelo Freud na psicanálise freudiana. E há outros até que vão para outros lados, isso que representa as três principais funções humanas, que seriam a espiritualidade, a sexualidade e a autopreservação. Bem, não importa. Vamos a uma breve história. Durante muito tempo, a psicologia era algo dos filósofos. Todo filósofo se dedicava à mente, ao comportamento, aos sentimentos, à espiritualidade. Ele, na realidade, desenvolvia o que foi evoluindo ao passar dos séculos, ao que a gente chama de psicologia. E durante muito tempo, enquanto que a profissão de psicólogo não era regulamentada, se chamava o profissional que se dedicava ao estudo ou à utilização da psicologia, a lecionar psicologia, a trabalhar com psicologia, ele era chamado de filósofo, porque ela era intrinsecamente ligada à filosofia. Aliás, em 1879 que houve o primeiro grande passo para a dissociação da psicologia da filosofia. Foi com um filósofo e psicólogo, né? Porque ele, além de filósofo, ele começou a se dedicar somente às questões que hoje a gente chama de psicológicas, as questões da mente, do comportamento, do espírito, da alma, dos sentimentos, do raciocínio, da cognição. E ele fez isso, não foi um marco, porque vários outros também começaram a se dedicar só a isso, mas ele foi considerado um marco, o William Hunt, porque ele criou o primeiro laboratório experimental de psicologia e começou a dar um tratamento de ciências, como ciências da saúde, ciências biológicas, começou a experimentar e saiu da filosofia, começou a pegar os aspectos filosóficos, começou a fazer experimentações ali. E aí foi o primeiro marco
que foi o divisor de águas entre a psicologia apenas da área humana, única e exclusivamente ligada à área humana, a um aspecto da filosofia, e passou a ter ciência biológica, e aí começou a ver a importância disso para a saúde. E hoje a psicologia ela é uma das raras profissões e áreas do conhecimento que bebe de fontes distintas: as ciências humanas e as ciências biológicas, notadamente as ciências da saúde. Ela tem essas duas vertentes, não conseguiu separar, ou ela continua humana, ou ela vem aqui para biológica e saúde, não conseguiu, ela bebe das duas fontes. Bem, logo em seguida, isso foi ratificado por diversos laboratórios estadunidenses, pesquisadores e filósofos começaram a se dedicar à psicologia enquanto ciência, e aí foi o marco em 1879, né? Foi o marco aí da psicologia enquanto psicologia. Aqui no Brasil, a psicologia ela só foi oficializada em 27 de agosto de 62. Aquele símbolo da psicologia, que é símbolo do mundo inteiro, só foi oficializado como símbolo do psicólogo e da psicologia no Brasil em 2006, mas a psicologia, tal como a gente entende hoje, separando o psicólogo do filósofo, criando a profissão de psicólogo, e não mais o indivíduo que se dedica a isso, mesmo que de natureza científica, ser chamado de filósofo, ele foi separado em 27 de agosto de 62. Então, não tem nem 100 anos, né? Vai fazer 62 anos agora, em 27 de agosto. Agora, a enfermagem no Brasil, ela se adiantou. A obrigatoriedade do estudo de matérias de psicologia no curso de enfermagem, que na época era só de atendente e auxiliar, não tinha enfermagens em graduados, foi em 1949. Então se antecipou até a era do psicólogo, enquanto psicólogo e não ligado à filosofia. Então a enfermagem já entendia a importância de se estudar, de se trabalhar, de se apropriar dos conceitos da psicologia para a sua prática aqui no Brasil em 49. Mas o que é a psicologia na realidade? Né? Como é que a gente pode ver? É a ciência que estuda a mente, os processos mentais, que aí inclui os sentimentos, a afetividade, o comportamento, a cognição, os aspectos intelectuais produzidos na mente, né? Então, e como isso interfere na saúde das pessoas, enquanto isso interfere nas relações interpessoais do trabalho, nas relações afetivas, familiares e não familiares, como é que as pessoas veem o mundo, como é que elas constroem e desconstroem crenças. Então isso tudo é do campo da psicologia, né? Tudo é estudado pela psicologia, o emocional e o racional, a cognição, a aprendizagem, a aquisição de elementos que fazem o indivíduo desenvolver ao longo da vida, tudo isso é a matéria da psicologia. E o psicólogo ele pode ter atuação em diversas áreas, né? Ele pode trabalhar com psicologia escolar ou educacional, ele pode trabalhar com psicologia organizacional e do trabalho, pode trabalhar com psicologia jurídica, pode trabalhar com psicologia do esporte, psicologia clínica, psicologia hospitalar, psicopedagogia, que é uma especialidade tanto da psicologia quanto do pedagogo, pode trabalhar com psicomotricidade, psicologia social, neuropsicologia, então tem várias frentes. Ele pode se preocupar com o indivíduo em seu consultório, com o indivíduo no ambiente hospitalar, com as relações profissionais, relações de trânsito. Pode trabalhar com questões de aprendizagem, com dificuldades de aprendizagem, melhoria de aprendizagem,
Pode trabalhar com questões jurídicas ajudando a esclarecer determinadas linhas de comportamento que podem ajudar em processos, né, em elucidação de determinados casos, perfil das pessoas, né? Ou seja, tem uma enormidade, uma infinidade de coisas. Na área de saúde, ele notadamente é importante. Encontro ambulatórios ou consultórios particulares, melhorando a saúde mental das pessoas, das suas relações, né, interpessoais, e consigo mesmo, com a sociedade, o microcosmo de pessoas e macrocosmos. Isso impacta na saúde mental dela, já que a saúde é o perfeito bem-estar físico, psíquico e social. E apesar da gente separar em caixinhas, elas todas intercambiam. E atualmente, né, foi a Organização Mundial de Saúde ampliou para o espiritual, que a gente também vai trabalhar essas questões mais adiante. Então, se você melhora seus aspectos psíquicos, você acaba tendo impacto no físico, no social e também no espiritual. E também ele pode trabalhar no hospital, né? Ajudando, ou em ambulatório de psiquiatria, ajudando a sua família a lidar com as diversas doenças, inclusive as doenças psiquiátricas, ajudando o paciente a se entender ali, a melhorar a sua mente para não prejudicar ainda mais os seus outros aspectos, né? Pode dar consultoria para os profissionais de saúde, pode dar apoio aos profissionais de saúde, cuidar dos profissionais de saúde e até ser cuidado por outros psicólogos, né? Muito bem. Então, isso eu estou fazendo bem sintético, né? Porque quanto mais a gente puxa o novelo, vem bastante coisa. Agora, por que eu, estudante do curso técnico de enfermagem, preciso estudar psicologia? Olha, logo de cara, um dos elementos mais importantes, fundamentais, é você desenvolver a empatia. Você conseguir ficar no lugar do outro e entender o outro, sob o ponto de vista emocional, de atitudes, né? E você conseguir se deslocar para o lugar do outro, para o lugar do paciente, para o lugar do seu colega, para o lugar de um outro profissional que trabalha com você, que não é um técnico de enfermagem, seja ele serviços gerais, copeiros, nutricionistas, médicos, enfermeiros, seja lá qual ali hierárquico que esteja ali. Os acompanhantes, é você conseguir se deslocar e como você entende os processos mentais, entende uma série de conceitos básicos da psicologia, apesar de não estar se formando psicólogo, não é o caso, você vai conseguir ser melhor empático e compreender uma série de atitudes. Isso é fundamental. E isso vai ser um grande diferencial entre você e os outros colegas, entre você e os outros profissionais que vão trabalhar com você, entre você e o paciente, entre você e os acompanhantes. Empatia, todos os profissionais de saúde, se não tem que desenvolver. Mas dentro do deslocamento com o outro, entender as estruturas mentais, entender o que está por trás de determinados comportamentos, emoções, isso a psicologia que vai te dar. Outro aspecto é você melhorar os seus relacionamentos. E aí passa pela empatia também por outros elementos. Outro aspecto é você se blindar sobre toxicidade. Se você não consegue melhorar o ambiente que você está e está num ambiente tóxico e naquele momento não tem como sair, como é que você blindar a sua saúde mental? Você promover a saúde mental, perceber quando algo não está legal e procurar ajudas adequadas. Isso tudo o curso pretende desenvolver em você, se você fizer o trabalho de casa corretamente. Também existem vários aspectos da doença que impactam sobre o psicológico e há vários aspectos de doença física que é o psicológico que produz as tais doenças psicossomáticas e a gente vai entender muito melhor no decorrer do curso e de várias coisas que a gente vai estudar aqui e depois a gente vai juntando, vai fazendo as ligas e vai compreender melhor
o como o psiquismo pode piorar as doenças físicas ou até causar doenças físicas, e como as doenças físicas e como os aspectos sociais ali do meio podem interferir no nosso psiquismo e do paciente. Então serve para você e serve para o paciente. É claro que você não vai se transformar num psicólogo aqui, não é o intuito, não é a expertise. Pode ser até que você se entusiasme muito e venha fazer uma faculdade de psicologia, mas aí não é o objetivo do curso, mas é te dar instrumentais, habilidades para você transformar em competência que melhore o seu relacionamento com todos os envolvidos no seu campo de trabalho e que promova a sua saúde mental, porque eu volto a insistir, a saúde é uma interação entre o perfeito bem-estar físico, psicossocial e espiritual, e a gente precisa estar com tudo ok. Beleza? Né? E entender se você tem habilidades psíquicas, né, para ter uma postura de profissional técnico de enfermagem, né? Então a psicologia vai te dar instrumentais para você fazer essa autoavaliação comportamental, para você melhorar onde não está mandando bem, intensificar ainda mais aquilo que você manda bem e que tem a ver com o seu perfil, né? E de repente o contrário, olha, eu não tenho esse perfil, não desejo, não era bem isso, e chegar até a conclusão que aquilo não era com você. E aí o que é mais honesto é você partir para uma outra situação. Não é isso que a gente deseja, né? Mas isso, é uma possibilidade aqui que a gente vai trabalhar aqui. Mas agora eu fiquei curioso, o que a psicologia pode me indicar do perfil do enfermeiro sob o ponto de vista psicológico? Bem, o perfil da enfermagem, seja o técnico de enfermagem, seja o enfermeiro, qual seria? Primeiro, ele vai ter que ter um autocontrole e um equilíbrio emocional. A gente vai entender o que é autocontrole, equilíbrio emocional, o que pode afetar isso, como é que a gente pode se proteger contra isso, os agravos disso, né? A gente vai verificar o quanto é importante desenvolver aspectos humanos nossos como profissional. Você é um profissional, mas você não é o pai, nem o filho, não é o parente do seu paciente, dos seus colegas, né? Dos responsáveis, mas quais são os aspectos humanos que a gente tem que desenvolver ou tem que expor para lidar com os pacientes familiares e também com os outros colegas, né? Então esse autocontrole emocional, esse equilíbrio emocional, como é que se consegue, como é que se evita ser perdido, e esse desenvolvimento dessas capacidades humanas vão ser trabalhados aqui. Você vai te dar bases teóricas para você trabalhar. Também para você promover e proteger sua saúde mental. E como é que eu posso promover a minha saúde mental? Por exemplo, você pode, quando vê que ela tem agravos ou possíveis agravos, entender qual o profissional que você deve procurar. É realmente psicólogo? É só o psicólogo? É também o psicólogo? Ou não é o psicólogo? O quanto a minha saúde está sendo afetada, você fazer um diagnóstico, eu preciso confirmar isso. A quem você procurar, a gente vai trabalhar essas questões aqui. Aprender a delegar tarefas quando isso é necessário, escolher para quem a gente vai delegar. Às vezes tu delega a tarefa, justamente você não quer delegar do seu inconsciente, delega para quem não vai nem receber isso. Então, você aprender quando e por quê e como delegar tarefas. Isso é importante para a manutenção, para você não se sobrecarregar física e emocionalmente. Realizar pausas, qual o momento das pausas, que tipos de pausas. Cuidar da sua alimentação, mas a alimentação é físico, sim, mas isso tem um impacto sobre o psiquismo. Fazer atividades prazerosas, ver a importância de preservar o espaço para atividade. Eu amo o que eu faço, que eu trabalho, mas você precisa dessas atividades prazerosas. Dedicar tempo aos amigos, à família. Você não pode até por curto período de tempo, de repente, por um objetivo muito limitado de tempo, você abrir mão, não é o desejado, não é o bom, das suas amizades, dos seus familiares, mas isso não pode ser um ad eterno.
nem algo que, mesmo que seja limitado por algum tempo, isso vai impactar sobre a sua mente. E praticar exercícios físicos. Olha, os exercícios físicos têm um impacto sobre neurotransmissores e nós também somos uma química dentro de nosso crânio. Então, tudo isso que eu estou aqui falando por alto, a gente vai desenvolver ao longo do curso. Então, você vai estar apto para os seus pacientes, se apropriar dessas informações, apto para os profissionais, seus colegas e outros profissionais que vão atuar com você, apto a se defender de qualquer toxicidade, ou a fazer a autoavaliação da sua saúde mental, a fazer prevenções ou procurar pessoas adequadamente que te ajudem a tratar quando você desconfia que a sua saúde mental não está legal e que está precisando de ajuda. Então, isso tudo são o porquê, os grandes motivos, o porquê você deve estudar psicologia, e é isso que a gente vai fazer aqui e vai tentar desenvolver. Se no final do curso você conseguir isso, ou não, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou procurar outra coisa que eu quero ser feliz, que não é isso que a gente deseja, mas isso é uma das possibilidades. No final do curso, chegar a essa conclusão, então nós cumprimos com as habilidades, com as estratégias, com o conhecimento, de fornecer competências para que você consiga exercer a sua profissão com competências suficientes para ser mais humana, para se defender, para promover saúde mental sua e dos outros, né, para se autoavaliar, enfim, para você ser um profissional inclusivo e diferenciado. Quando a gente diz diferenciado, é que muitos negligenciam isso, mas isso não significa que os outros, isso é um plus, não, isso deveria ser de todos. Mas no mundo que as pessoas, por N motivos, negligenciam tantas coisas, você vai ser, com certeza, um indivíduo diferenciado. O que é psicologia do senso comum? O que isso tem a ver com... O que é isso? Nós falamos isso ainda há pouco, na época dos grandes filósofos, tinha algumas coisas que eram de senso comum, até que veio a era da psicologia científica. O que é psicologia do senso comum? Bem, isso veremos na nossa segunda videoaula de psicologia aplicada à prática dos técnicos de enfermagem. Até lá!